Olá, cheirosas e cheirosos, tudo bem? Meu nome é Estela Kiel, eu sou aromaterapeuta, fundadora da comunidade Mosaico Natural e hoje eu vim falar com vocês sobre qualidade dos óleos essenciais. Na verdade, essa é uma série que eu estou gravando durante o mês de outubro e cada um dos vídeos vai falar sobre um fator que é muito importante você saber que existe para você poder avaliar na hora de comprar os seus óleos essenciais. Então, hoje é o terceiro vídeo dessa série e nós vamos falar sobre os fatores que impactam na qualidade do óleo essencial antes mesmo dele ser extraído. Então, fica aí, não perde o restante desse vídeo e já aproveita para compartilhar com aquela sua amiga que é a louca dos óleos, para ela também ficar sabendo o que ela tem que avaliar na hora de comprar o óleo essencial dela. Então, vamos lá, gente. Eu vou dividir com vocês aqui a informação que eu separei para a gente poder seguir a mesma linha de raciocínio. Então, nós vamos falar sobre tipo de cultivo, a particularidade que cada planta tem e o tipo de destilação do óleo essencial. Então, tipo de cultivo, o que isso quer dizer para a gente? Pensa lá atrás, antes do seu óleo essencial chegar na garrafinha, aquilo ali vai sair de uma planta. Para essa planta existir, tem diversas maneiras para ela se desenvolver. Uma delas é na natureza, que é o caso do óleo essencial de copaíba. Todo óleo essencial de copaíba que a gente vê, ele é extraído de árvores nativas. Por isso que é muito importante a gente saber a procedência desse óleo que nós compramos. Por quê? Porque se está sendo extraído de maneira predatória, nós estamos contribuindo para que a nossa floresta amazônica seja mais um pouco destruída, além de tudo o que ela já foi. E isso não só para copaíba. A gente precisa ver uma série de outros óleos essenciais que são extraídos dessa mesma forma, como, por exemplo, o frankincense, a mirra. O cedro é uma madeira que a gente pode comentar sobre isso, porque não agora, né? Muito antigamente, lá nos tempos de Rei Salomão, tudo que existia de cedro foi destruído para poder construir o templo. O que existe hoje foi por reflorestamento. O sândalo que veio da Índia também é um sândalo que foi amplamente destruído. Então, é importante pensar que o nosso consumo, ele incentiva práticas de cultivo. Então, tenha a informação de como o que gerou seu óleo essencial foi plantado. Se é nativo, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Se é por extração sustentável, ok? Depois disso, a gente tem cultivos convencionais, que são aqueles que derrubam a mata nativa local e constroem aqueles terrenos com um tipo só de planta, que é o que a gente chama de monocultura. Também é um cultivo extremamente predador, que usa agrotóxicos como forma de defender as plantações, porque como elas perdem a proteção natural que uma planta gera na outra, você precisa usar produtos químicos para que essa defesa exista. Então, também é importante saber se o seu óleo essencial veio de uma monocultura e se essa monocultura, como que ela é feita, se o óleo essencial ele é orgânico ou não. Tem óleo essencial que não é orgânico, mas que foi plantado de outras maneiras, como, por exemplo, os sistemas de agrofloresta, sistemas de cultura biodinâmica, cultura sintrópica, que são sistemas que respeitam os fluxos da natureza, que eles combinam diferentes plantas e as plantas cuidam da defesa uma da outra. E esses óleos essenciais, dependendo do tipo de cultivo, eles também vão ter qualidades diferentes. Por quê? Porque o óleo essencial, ele é prioritariamente um sistema de mecanismo de defesa da planta.
Se a planta, ela está num ambiente em que ela sofre, não ataque, mas impactos naturais que façam com que forcem ela a produzir mais óleos essenciais, aquele óleo essencial ele também vai estar mais carregado de compostos químicos importantes para a gente. Então, não esqueça de avaliar a questão do cultivo. Vamos aqui para o segundo fator de impacto, que é a particularidade da planta, ou seja, cada planta tem o seu jeitinho de ser. Elas são como as pessoas, cada uma tem a sua personalidade. E existe um fator dentro das plantas aromáticas que é um fator de produtividade, ou seja, cada planta produz uma quantidade certa de óleo essencial. Não dá para a gente comparar a produção de óleo essencial das pétalas de uma rosa com a produção de óleo essencial de um manjericão, por exemplo. São duas quantidades extremamente diferentes. Eu preciso de muito mais rosas, muito mais pétalas para ter uma pequena quantidade de óleo essencial, porque a produtividade dela é muito delicada, e eu preciso ter uma quantidade menor de manjericão para produzir aquele mesmo tanto de óleos essenciais. Então, essas particularidades da planta também impactam na hora de fazer aí o plantio, de fazer todo o processo que existe antes do óleo essencial chegar na gente. Eu tenho que comparar manjericão com manjericão, rosa com rosa e assim por diante. Por que isso é muito importante? Porque existem questões climáticas que impactam naquela planta, existem particularidades do desenvolvimento dela, e um exemplo muito claro disso é, por exemplo, o tomilho. O tomilho, quanto mais alta a altitude em que ele é plantado, mais suave é a composição química dele. Por isso que eu tenho o tomilho vermelho e tenho o tomilho branco. Então, verificar essa particularidade da planta é outro fator. Por exemplo, também interessante da gente mencionar é a lavanda. A gente tem a lavanda francesa, tem a lavanda inglesa e tem a lavanda brasileira. Se você for comparar os compostos químicos dessas três lavandas, são 3 óleos essenciais completamente diferentes. Então, a particularidade da planta também influencia. E o último fator que a gente precisa olhar é a destilação. A destilação dos óleos essenciais, ela é uma grande arte. As pessoas que se especializam na extração do óleo essencial, elas têm que adquirir uma série de conhecimentos. É um estudo muito profundo que tem que ser feito considerando todos esses outros fatores que eu passei anteriormente. Então, o tipo de cultivo, as particularidades da planta e as particularidades da extração, porque cada planta tem um tempo certo para que aquele óleo essencial seja destilado de maneira adequada e tem um tipo de pressão também adequada para que a molécula do óleo saia inteira e não uma molécula aí faltando compostos químicos. Essa questão do tempo e da pressão, ela é regulada por quem extrai óleos essenciais, dependendo da quantidade que eles querem produzir. Então, se eu quero aumentar a minha produtividade, eu mudo esses fatores para que a planta extraia ali mais óleos essenciais, mas o meu óleo essencial ele pode ter uma qualidade menor, porque eu aumentei a temperatura, aumentei a pressão, então meu óleo essencial ele não vai sair completo. Então, se eu sou um produtor de óleos essenciais terapêuticos, eu vou diminuir essa temperatura, vou diminuir essa pressão, mas eu também vou obter uma quantidade menor de óleos essenciais. Então, o que é importante é você saber qual o objetivo de você querer o óleo essencial. Você quer para fins terapêuticos, então você vai precisar do óleo essencial que foi extraído para a grade medicinal. Se você quer um óleo essencial para perfumar o ambiente, você pode usar outros tipos que são mais baratos. Se você quer usar para perfumaria, você precisa olhar os óleos essenciais mais estáveis.
Então, tudo depende do seu objetivo, não tem certo nem errado. Eu sempre falo isso, né? Não tem certo e errado, tudo depende se o produto que eu quero comprar encaixa com a necessidade que eu tenho. Então, não esqueçam de avaliar esses 3 fatores que impactam o tipo de óleo que você quer comprar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita para acompanhar a playlist. Eu vou deixar o cartãozinho aqui em cima para você também ver os outros vídeos. E eu deixo o meu abraço e nos vemos na próxima.